O mundo vive um momento diferente, todo mundo concorda com isso, que é uma nova fase, uma fase de mudança. Nem só os místicos e espiritualistas dizem isso, até os políticos, as pessoas comuns, de direita e de esquerda, todos dizem isso. E a gente vê que muitas pessoas estão tentando mudar sua rotina, seu comportamento, sua forma de amar, de se relacionar com as pessoas. Até mesmo o Trump, o Putin, o presidente do México, do Chile, de todos os lugares que tinham uma posição reacionária em relação à pandemia, foram obrigados a mudar. Ouviram a ciência. Mas o Bolsonaro não. Ele continua insistindo, ele continua batendo pé, cometendo crime contra a humanidade, como o Witzel estava dizendo hoje, que ele pode ser julgado por crime contra a humanidade. Ele quebra a quarentena antes de sair o seu segundo exame, foi para passeata, agora ele quebrou o isolamento indicado pelo próprio Ministério da Saúde do seu governo. Só que olhando o mapa dele, que é um mapa de uma pessoa muito teimosa, que alguns teimam em dizer que ele é pisciano pela astrologia védica, o que não tem nada a ver. A astrologia védica está completamente equivocada nesse sentido de posições astrológicas. É uma astrologia muito boa para interpretar nakshatras, constelações, tem uma visão lunar de 28 casas e tudo mais, mas a astrologia tropical, especialmente para a política, ela é muito, muito mais precisa. Ela se alinha à entrada do Sol nas estações, ela é muito mais moderna, ela tem uma linguagem muito mais dinâmica e ele é um ariano retrógrado que gosta de armas, de violência, que não tem remorso, que gosta de atacar, que gosta de ferir as pessoas, que diz que as pessoas morrer, todo mundo vai morrer um dia. E seus apoiadores dizem que morrer 5 ou 7 mil não tem diferença, que todo mundo vai morrer um dia, o importante é a economia. Só que ele não nos surpreende mais. Mas você vê astrólogos bolsonaristas que se dizem cabalistas, estudiosos de medicina chinesa, estudiosos de filosofias ocultas, que dizem que meditam, que defendem a natureza, não se incomodam quando ele ataca a natureza, quando ele ataca os índios, quando ele ataca as reservas indígenas, quando ele diz que a pandemia é uma gripezinha que vai morrer quem tiver que morrer. Aí justificam que diz que ele tem um planeta de conflito no signo e que não se surpreende, o que ele fala não tem importância. Claro que tem, ele é o presidente do país, o que ele diz, milhares de pessoas seguem. Ele não tem mais os milhões de seguidores que tinha antes, mas ainda tem milhares de pessoas que fazem o que ele diz, que acham que é certo. Então isso é terrível. Ver um astrólogo, uma pessoa espiritualista, que se diz espiritualista, cabalista, falando em Sefirot e tudo mais, defender uma postura dessa. Quando você vê um astrólogo que já começa criticando a mídia, criticando a imprensa, ele é bolsonarista. E porque ele quer que a mídia fale o que o presidente quer que fale. É assim que todo bolsonarista vê a mídia. Tem que ser subserviente, tem que elogiar o governo, mesmo o governo já tendo sua assessoria de imprensa e verba de publicidade, a mídia tem que ser submissa, chapa branca e só falar bem do governo. Mas quando a mídia falava mal da esquerda, falava mal dos governos anteriores, eles todos usavam os artigos para atacar o PT, o Lula. É claro que, justamente, eu mesmo ataquei muitas vezes o PT, que eu achava errado, que eu achava errado no lulopetismo e ainda acho muita coisa errada, mas você só querer que fale de um lado e do outro não. O Bolsonaro, ele ultrapassou todos os limites da insensatez, da desumanidade. Você vê que ele é uma pessoa que ele não tem consciência, ele não tem remorso, ele não tem não é coragem, como o general Vilas Boas disse, de manter as convicções. É loucura de manter convicção contra a ciência, contra a opinião global, contra as lideranças globais. O Boris Johnson, o Trump, o Putin, todos os que já zombaram do coronavírus, agora pedem desculpa, tão preocupado com seu povo, ele não. Ele manda sair de casa porque diz que todos vão morrer um dia. Mas doentes, a economia vai se recuperar? Mas para ele morrer 30 mil, como ele já falou uma vez num vídeo antigo aí, ele não liga. Para ele,
Se a ditadura tivesse matado mais, ele não liga, ele não tem consciência. Ele é uma pessoa que ele não tem consciência, ele só liga para o poder, para ele é só o poder. Ele é o presidente mais mentiroso da história do Brasil. E esses astrólogos bolsonaristas dizem que temos que apoiá-lo porque ele é líder, ele foi escolhido para representar o povo. Sim, ele foi escolhido para representar o povo, mas não está fazendo. Ele fala contra o povo, ele coloca o povo em risco, ele não se preocupa com os menos favorecidos. Todo mundo tem uma doença pré-existente. São milhões de diabéticos, tem milhões que têm problemas renais, tem milhões que têm problemas de alergia, tem milhões que têm problemas à lactose, que tem outros problemas que esse vírus seria mortal. Tem milhões que têm problemas cardíacos, que têm problemas, tiveram derrame, tem problemas cognitivos, tem problemas que usam remédios controlados. Tem pessoas, quase todo mundo tem uma doença pré-determinada. Tem uma doença já que, somada a esse vírus, será mortal. O Trump previu que com todos os controles poderão morrer de 100 a 200 mil nos Estados Unidos e sem controle morreria mais de 1 milhão. E no Brasil não seria diferente. Mas o bolsonarismo, incentivado pelo antipetismo, por 40 páginas da Veja contra o PT, todo final de semana, toda sexta-feira tinha, independente de ser verdade ou não, enfim, mas uma campanha maciça que levou a esse bolsonarismo cego, que não sabe filtrar. Nós temos dois tipos de pessoa que são perigosas, que são as que acham que tudo é fake news e a outra que acha que nada é fake news, ou seja, acredita em tudo que os outros dizem para ela. E outros não acreditam em nada que os outros dizem para ela, que são perigosas. E uma terceira pessoa, que também é mais perigosa do que essas outras duas, que é as que acham que tudo que é a favor do seu mito é verdade, seja o que for. E tudo que for contra o seu mito, seja da esquerda ou da direita, é mentira. Esses são ainda mais perigosos, são os que dizem que a Terra é plana, que a ciência não vale nada, que tudo é culpa e mentira da Globo, que tudo é culpa da mídia, que o mito é quem está certo, que tem que matar porque bandido bom é bandido morto, que tem que jogar os índios para fora, que eles não são melhores do que os outros, tem que derrubar as reservas e fazer garimpo e plantar nas reservas dos índios. E o interessante é que esses astrólogos bolsonaristas se dizem defensor da natureza, comemorando as mudanças no clima por causa da quarentena, que melhorou o clima, e não liga quando o Bolsonaro diz que vai botar reservas cheias de garimpo, botar os índios para fora, enfim, que não liga, né, para o Nordeste, que corta mais bolsas famílias no Nordeste do que nos outros lugares. Então não entendo que tipo de filosofia é essa, que tipo de cabalismo é esse, que tipo de espiritualismo é esse. Mas é porque são da classe média, como diz o Gessé de Souza, o socialista brilhante, a elite do atraso, que estão lá nos seus apartamentos chiques, né, nos bairros nobres de São Paulo, e que se incomodam com as pessoas que andam no elevador com eles, que andam no avião com eles, que a classe inferior que ascendeu nos últimos 20 anos. Então eles ainda têm aquele ranço, aquela saudade da ditadura, né? Aqueles generais cheios de estrela, que eram aqueles coronéis que davam as ordens, as suas madames, com seu nariz empinado, andando na ponta do pé, olhando a empregada como se fosse um verme, como se fosse um animal. É desse tipo de tempo que eles têm saudade. Eles têm saudade desse tempo que a classe olhava de cima para baixo para os menos favorecidos. Então é por isso que eles apoiam o Bolsonaro. Militares que estão milionários, com filhos recebendo 5 bilhões de pensão, filhos de militares por ano, e eles não se incomodam com isso. Mas se um pobre no Nordeste receber uma Bolsa Família de R$ 200, nossa, tá dando vida boa vagabundo que não quer trabalhar. É esse o comentário que essas pessoas da elite do atraso fazem, se incomodam com qualquer coisa que beneficie o povo. Aí diz que a economia não pode parar. Todos os países do mundo, os Estados Unidos vai gastar 2 trilhões, todo país do mundo está dando assistência ao povo. O Bolsonaro fica dizendo que o povo tem que trabalhar porque ele não quer dar nada ao povo. Ele quer segurar para os mega fazendeiros do agronegócio, para os mega banqueiros e para os mega empresários, que nem
o dono da Havan, o velho da Havan, e outros amigos dele, milícias e tudo mais. Então ele quer que o povo se lasque, vá trabalhar, adoeça ou não, problema, todo mundo vai morrer um dia. Ele terá melhor assistência se ele adoecer, mas o povo não vai. Então ele quer que a quarentena se espalhe, que morra, porque quanto mais velho morrer, mais não se aposenta mesmo. E ele não está nem aí para isso. Então é esse cara que astrólogos que se dizem cabalistas, humanistas, espiritualistas, que tem uma sala cheia de alunos. Eu não sei como esse povo ensina aluno filosofia de vida, que é muito importante dentro da filosofia astrológica. A evolução, a iluminação tem a ver com respeito ao ser humano, com respeito ao próximo, com respeito à vida, à saúde do próximo. O Bolsonaro, né, ele está passando agora por essa grande conjunção aí de Júpiter, Plutão, Saturno e Marte, aí que estão aí nos limites entre Capricórnio e Aquário. Ele está passando aí 3 signos atrás do Sol dele, né? Então fazendo aí um sextil com o Sol dele, todos esses fazendo um sextil com o Sol dele, independente dele ter um planeta da contradição ou não, ou da discórdia, esse planeta é para testá-lo, para ele saber contornar a contradição, para ele crescer e não ser contraditório com a vida, ser contraditório e lutar contra as coisas que podem trazer morte ao povo e não ser contraditório contra a ciência, contra a medicina, contra os líderes mundiais, contra a população, contra a segurança da população. Então ele não é contraditório para ser contraditório contra o que é certo, contra a virtude, contra a razão. É para ele ser contraditório contra o que está errado. Outra falácia é dizer que apoia o Bolsonaro porque ele está combatendo a corrupção e ele está limpando a corrupção. Manteve o ministro do Turismo no cargo, não tirou o Onyx acusado de corrupção, nunca falou nada das milícias ligadas, ele quer proteger com o filho Flávio Bolsonaro, nunca falou nada do cofre que a mulher dele roubou, diz que roubou dele, sabe aquela matéria lá? As acusações de Ciro Gomes das rachadinhas dele, quando era deputado, e dos filhos dele. Então um cara desse aqui é o salvador do Brasil, que está limpando o Brasil. Me poupe. Que tipo de astrologia é essa? Não existe. E ele está num momento muito ruim para ser contraditório. E ele vai pagar muito caro por isso, porque o mapa dele, ele pesa o karma do Brasil e o karma do Brasil pesa o karma dele. Ele não vai ser presidente para sempre e até o final do seu governo será conflito, será tumulto, ele não terá sossego. Até esses militares aí caquéticos, muitos deles vão cansar de defender o indefensável, porque muitas mudanças virão. Novos ciclos virão realmente, como os astrólogos dizem, mas não é bonitinho que nem estão dizendo, nova mudança de conceito das pessoas. Não é só das pessoas, é também da política, é também dos líderes políticos, não é só das pessoas. Netuno está cada vez mais se aproximando do Sol do Bolsonaro, do Sol natal. Então, essa neblina que o povo está aí vendo ele como um mito, ainda tem uma parte vendo, tudo isso vai cair, todo esse véu ainda vai cair. E ele não irá continuar impune para sempre.